Boa noite, prezados e prezadas, senhoras e senhores participantes. Muito obrigada pela sua audiência no trabalho, no trânsito, em casa. Eu sou a Fabiane Radke, faço parte do marketing da FIA e você é a moderadora desse webinar. O programa de capacitação da empresa em desenvolvimento Procede FIA tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão de Negócios de Seguros e Previdência. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonias com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, consultoria e pesquisa. Para a realização dessa série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da Abilus, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da ACSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e do Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora doutora Arlete Nesi abordará o seguinte tema: Previdência, os fundos de pensão como investidores e os impactos da Covid-19. A professora Arlete Nesi é doutora pela FEA USP, mestre pelo INSPER em Administração, pós-graduada em Contabilidade e Finanças pela FGV, com MBA Executivo em Finanças pelo INSPER, com extensão internacional pela USI, Estados Unidos, atuou na gestão de investimentos de fundo de pensão patrocinado pelo Santander e previamente coordenou o projeto de IPO da JSL, entre outros. É sócia da On Valor Consultoria, com atuação nas áreas de governança e consultoria de investimentos, sendo autorizada pela CVM. Arlete Nesi é criadora, com Fábio Giambiagi, da plataforma de educação previdenciária e simuladores de renda complementar, a longevitaprevidencia.com, com quem escreveu o livro Fundamentos da Previdência Complementar, da Administração à Gestão dos Investimentos. Este webinar tem duração de 60 minutos, é dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Arlete Nesi apresenta 45 minutos o tema Previdência, os fundos de pensão como investidores institucionais e os impactos da Covid-19. E na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer suas perguntas. No painel de controle de vocês tem dois campos para interação, um deles é o chat. Deixe esse campo para as interações e utilize o Q&A para fazer as perguntas para a gente. Boa noite, professora, seja bem-vinda, eles são todos seus. Muito obrigada, Fabiane. Obrigada mais uma vez à FIA por essa oportunidade. Realmente é um privilégio estar aqui com vocês. Eu gostaria de compartilhar um tema que eu vou trazer agora à minha tela aqui, que particularmente para mim é muito especial por anos de trabalho, né? Eu atuo com fundos de pensão, com a Previdência Complementar há mais de 10 anos, e tanto a minha tese de doutorado como a dissertação de mestrado tem como base os fundos de pensão como investidor institucional, né? E eu trago aqui para vocês o seguinte tema como um desafio, né, proposto também e aceito, na verdade, pela FIA. Fundos de pensão como investidores institucionais e o impacto do Covid-19. Então, vamos lá. O que eu vou abordar aqui com vocês, né? Eu vou falar sobre a importância da previdência complementar, vou compartilhar com vocês o funcionamento dos fundos de pensão, como funciona a governança, os processos de decisão, quais são as alternativas de investimentos desses investidores, como eles atuam no contexto de crise com Covid-19 e a previdência complementar para todos, né? O que significa isso? Como as pessoas podem tomar a melhor decisão para o seu futuro? Eu tenho uma frase a vocês, né, que é muito dita aí pelo meu sócio da Longevitá, simuladores de previdência, que é: o homem aprende aos 10 anos que um dia vai morrer. Aos 40 anos, um dia ele vai se aposentar. E aos 80 anos,
de que ele pode viver mais do que o previsto. As 3 descobertas são dramáticas para ele e para qualquer um, né? Se você não se preparou e tem esse tempo, essa questão da longevidade, né? Que é uma coisa boa, mas a gente precisa se preparar para ela. E a previdência complementar, ela veio de fato para ajudar o cidadão a se preparar para esse momento tão importante da vida e que certamente será bastante longo. Se nós observarmos aí a fase da infância, o jovem adulto, o adulto, e quando você chega no momento de você sair da vida laboral, certamente você vai compreender que esse período é bastante longevo. Quais são as alternativas de previdência que existem para o cidadão se preparar para o futuro? E como tem funcionado a evolução das reservas das pessoas que investem ou que colocam seus recursos em planos de previdência em plena Covid-19. Então, vamos lá. As diferentes alternativas de previdência complementar. Eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre quem são essas entidades que fazem a gestão desses planos de previdência, que tipos de planos que são oferecidos e os regimes tributários. Certamente vocês já ouviram falar dos fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles funcionam tanto através do sistema de previdência complementar fechado, como na aberta. É muito mais conhecido na previdência complementar fechada, quando você tem um patrocinador. Só que esses planos, eles também podem ser instituídos por associações de classe. E na aberta, eles também podem ser instituídos, né, através de um plano coletivo. Então, eu já falei para vocês, nós temos entidades fechadas, de previdência complementar, que tem a sigla EFPC, né, são os fundos de pensão que comumente falamos, e as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras que oferecem esses seguros, né, de longevidade, digamos assim, de renda para longevidade, que são as entidades abertas de previdência complementar, e os bancos também oferecem esse tipo de plano de benefício, tá, para aposentadoria. E quais são esses planos de benefício? São 3 os planos de benefício. Plano de benefício definido, plano de contribuição definida e plano de contribuição variável. Como eles se distinguem? O plano de benefício definido, antecipadamente, o participante de um plano, ele já sabe como vai, que benefício ele vai ter receber lá na frente. Então, você tem as regras dentro de um regulamento, esse regulamento fala, por exemplo, olha, vai ser a média dos teus 3 últimos salários. Então, você já tem definido previamente que benefício você vai receber. Já a contribuição definida vai depender do que você acumular e da rentabilidade que for obtida durante esse período, e também no período da aposentadoria, quando você, de fato, puder compreender qual será a renda complementar que você vai receber quando adquirir o direito de usufruir esse benefício. E o seu saldo, ele vai variar em função dessa rentabilidade, tá? Então, o que a gente tem aí definido é a contribuição. Então, a pessoa ela vai definir, ela vai contribuir ao longo do tempo, e a depender dessa rentabilidade, ela vai receber o benefício lá na frente. A contribuição variável, na verdade, ela é um misto dos dois. Durante a fase de contribuição, né, você tem ali, você vai fazendo a contribuição e vai recebendo a rentabilidade. Então, a sua reserva, ela vai variando em função desses parâmetros, e no momento da aposentadoria é definido o benefício que você vai receber e durante o tempo, ou vitalício, dependendo do regulamento de um plano de benefício. Então, já estou falando aí que nós temos um documento onde constam todas as regras desse plano, tá? Que é, portanto, um regulamento, e ele é registrado para o seu devido funcionamento, tá bom? Agora, outra beleza também que tem com relação à previdência complementar são regimes tributários. Então, tem 2 regimes de tributação na previdência, né? Além de outras vantagens. Mas o fato de você optar, né, de que forma você vai pagar por que alíquota e de que forma isso vai incidir, também é bastante importante. Então, nós temos o regime de tributação progressivo, ou seja, quanto maior a renda, maior vai ser a alíquota do imposto de renda, no momento que você receber o benefício,
tá? Então, então aí já tem uma grande vantagem. Durante a acumulação não tem incidência, tanto no regime progressivo como no regressivo, não tem incidência dessa alíquota do imposto de renda, somente na fase de benefício. E nós temos também o regime regressivo. Quanto maior for o prazo, menor vai ser a alíquota. E ela chega a ser realmente inferior a demais investimentos. Por exemplo, a renda variável, ela tem uma tributação sobre o ganho de 15%, ao passo que se esse recurso estiver investido, mas dentro de um plano de previdência, se essas contribuições ao longo do tempo forem acima de 10 anos, a tributação, a alíquota é de 10%. Nós estamos falando aí de uma diferença de 5 pontos percentuais. Isso é extremamente relevante durante o tempo de acumulação e na fase de recebimento desse benefício, ok? Então, esse universo é importante vocês compreenderem quem são as entidades gestoras. Então, nós temos a entidade fechada de previdência complementar e aberta, eu vou falar um pouquinho mais delas, com relação na parte de funcionamento. Falamos dos planos de benefício, quais são, e os regimes de tributação, tá? Então, vamos lá. Antes de falar um pouquinho da gestão e quem são esses gestores, eu gostaria de compartilhar com vocês dados sobre as reservas em planos de previdência, mesmo no contexto de Covid. Eles estão lá. O que as pessoas estão fazendo, né? Estão mantendo os seus recursos? Como é que funcionam essas regras? Então, eu trouxe para vocês a evolução das reservas comparado ao PIB, a evolução do número de participantes em planos de previdência e o ranking das maiores entidades por tipo. Então, aqui, olha, lembra, eu falei para vocês que FPC são as entidades fechadas de previdência complementar. Eu vou antecipar aqui. Fechada por quê? Porque aqui nós temos empresas que patrocinam o plano para o seu empregado. Então, este plano é aquele que somente os empregados daquela empresa que vão usufruir daquele benefício. Ou planos instituídos, que aqueles associados, por exemplo, uma determinada entidade ou associação de classe, oferece a possibilidade de seus associados poderem se inscrever num plano de benefícios, usufruindo de todas as vantagens. Só o participante, nesse caso, é que estará contribuindo, mas é fechado, é para aquele grupo. A aberta, não. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, num banco, numa sociedade seguradora, ela pode adquirir esse plano de benefício, tá? Ou esse plano de previdência. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? De cara, a gente já observa que dados de agosto de 2020, nós temos mais de 2 trilhões de reais em planos de previdência, tanto aberta como fechada, ok? Isso representa, segundo o PIB previsto para esse ano, 28% do PIB. Tá? Realmente é uma quantia bastante importante. E vocês podem observar que ao longo do tempo, se nós observarmos aí desde 2011, essa participação no PIB, ela tem evoluído. Tá? Nós também observamos aqui, enquanto as entidades fechadas, ela tem um crescimento que chega a quase 1 bilhão, nós temos as abertas, que já ultrapassaram o 1 trilhão. Aqui as fechadas já têm quase 1 trilhão, as abertas já ultrapassaram 1 trilhão de reais. Tá? Então, essas são informações atualizadas e extremamente importantes para os senhores compreenderem, para vocês compreenderem o impacto das reservas no mercado financeiro de capitais desses investidores, que são os investidores institucionais, que fazem a gestão dos recursos que vão pagar os participantes dos respectivos planos, vão pagar os benefícios desses planos, ok? Então, no momento que esses participantes estão contribuindo e depois recebendo, durante esse tempo todo, essas instituições estão investindo os recursos no mercado financeiro de capitais, ok? Então, dá para perceber a importância deles no sistema enquanto investidor institucional. Agora, a evolução do número de participantes. Nós observamos aqui, nas entidades fechadas de previdência complementar, um grande número de participantes. Nós temos aqui mais de 3 milhões, né, 3 milhões e 500 mil participantes,
tá? E nós temos grande parte aqui ativos, tá? E nós temos uma parte relevante, importante também de aposentados, tá? Quando nós passamos aqui para a aberta, a gente vê que a Previdência Aberta, ela ainda está caminhando nesse processo de ter já planos sendo, como eu poderia dizer, aposentados nesse plano. Então, ele está mais na fase de acumulação, ou seja, está sendo testado esse sistema, mas, de fato, ele já consegue aqui fazer a contribuição, fazer pagamento de benefícios. Ou seja, nós estamos falando de um sistema robusto. O sistema de previdência complementar do Brasil, ele é robusto, ou seja, ele já paga benefícios, olha só, a mais de 500.000 de participantes. E nós temos também os pensionistas, tá? O que significa isso? Segurança. Significa oportunidade para as pessoas terem interesse e aprenderem mais o que significa acumular para a aposentadoria e planejar a forma, né, com que ele vai se aposentar lá na frente, além da contribuição ao INSS, ok? Vamos mais para frente? Aí todo mundo acaba me perguntando, né, Arlete, quem são os maiores fundos de pensão no país? Olha só, nós temos aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 10. Já comprovei, já contei aqui, por isso eu trouxe os 10, eu estou comprovando aqui para vocês. Os 10 maiores representam 57%, tá, do total de ativos sob a gestão dessas entidades. Então, se nós estivermos falando aí de um universo de cerca de 300 fundos de pensão no país, as entidades fechadas de previdência complementar, nós temos aqui, a gente já falou que é quase R$ 1 bilhão, quase 20% é da Previ, que é o fundo de pensão patrocinado pelo Banco do Brasil a seus funcionários. Aí nós temos a Petrobras, né, na verdade, a Petros, que é o fundo de pensão, e nós temos o maior patrocinador, que é a própria Petrobras, a FUNCEF, né, que é a Caixa Econômica Federal, e assim sucessivamente, tá? Então, eles realmente têm uma concentração. Mas veja bem, a aberta é bem mais, e de fato, nós podemos observar uma concentração de 98%. O que significa isso? Uma imensa oportunidade para instituições que são autorizadas pelo Banco Central e se forem gestores de recurso para fazer, porque eles recebem por legislação esses fundos, esses planos, eles têm que aportar para gestores autorizados pela CVM para funcionamento. Então, você vê esse aparato regulatório e toda essa robustez do sistema e oportunidade para novos entrantes, ou seja, entidades para oferecerem planos de previdência ao mercado, planos de previdência no sistema aberto, além da fechada também através de planos instituídos, né? Então, nós temos aqui, quem em primeiro lugar? A Brasilprev, né, que tem aí quase só ela, quase 30% do sistema, quando nós falamos que o todo ele tem R$ 1 trilhão, seguido do Bradesco, uma diferença pouca, né, em relação à previdência fechada. Nós temos o segundo colocado no ranking, com quase metade do primeiro. É diferente aqui da aberta, onde nós temos aqui valores relativamente próximos, quando comparado às entidades fechadas de previdência complementar. Então, nós temos o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú e as suas entidades de previdência aberta e sociedades seguradoras fazendo gestão desses recursos. Eu vejo isso como uma excelente oportunidade para outros gestores de planos de previdência aberta, para acessarem o cidadão e eles poderem comparar como tem performado os planos, ok? Então, vamos para frente aqui. Então vamos lá, olha. Gestão por fundos de pensão. Lembra, quando eu falo fundos de pensão, eu falo tanto da aberta como da fechada. Eu vou falar nesse tópico aqui, o propósito da organização de cada uma delas e a organização delas, funcionamento. Então, falando... vamos aqui, vamos colocar aqui, eu vou falar para vocês das entidades fechadas de previdência complementar.
Enquanto as entidades fechadas são organizações sem fins lucrativos, as abertas são sociedades anônimas, né? Então, toda a rentabilidade obtida por planos de previdência na fechada vai todo para o plano de benefício. E ele é a razão, e o plano de benefício é a razão dessa instituição. Na aberta, ela normalmente é um conglomerado, mas é um produto extremamente relevante para essas organizações. Mas elas oferecem isso para todo o sistema, para qualquer participante que puder adentrar, ok? Portanto, a acessibilidade na fechada é somente para aqueles que pertencem àquele conjunto de funcionários ou de profissionais de um determinado setor, quando eu estou falando da fechada. Quando eu falo da aberta, é para todo para qualquer cidadão que tem interesse em fazer um plano de previdência ou de fazer o seu planejamento para o futuro. Muitos até utilizam como investimento, mas de fato é um plano de previdência com todas as características ali, as vantagens e desvantagens se você resgatar antes do período. E isso é uma grande preocupação, a gente vai falar lá na frente. As duas devem prestar contas. Elas são extremamente regulamentadas e fiscalizadas. A prestação de contas é um compromisso com o participante, seja através de site, de comunicação escrita. Essas instituições, por lei, devem prestar conta do seu desempenho, ok? Então, o funcionamento dessas entidades depende de todo um arcabouço regulatório, além dos seus próprios instituidores que podem também estabelecer regras, ok? Vamos mais para frente, olha só. Como funciona o processo de decisão, a governança e a fiscalização? Então, eu gostaria de separar 3 grupos importantes de pessoas nessa relação aí para o funcionamento dessas entidades, né? Primeiro grupo são os principais, são aqueles que vão sobre os quais recaem todos os riscos da gestão desse recurso para ter o benefício lá na frente. Então, nós temos os participantes, né, que contribuem, os patrocinadores que contribuem também, e os instituidores que colocam o seu nome para constituir aquele plano. Agora, quem faz a gestão e o controle são agentes contratados, tá, para, em nome dos participantes, realizarem ou efetuarem a gestão desses recursos, tá? E lá na frente pagar o benefício, tá? Tudo isso funciona mediante legislação e com supervisão dos respectivos órgãos reguladores, tá? Não só aqueles diretamente, mas a sociedade também. Nós dizemos que são os stakeholders nessa relação, ok? São aquelas partes interessadas com que esse sistema funcione de maneira adequada. E quando eu falo stakeholders, eu também me refiro à sociedade, ao meio ambiente, porque todas as ações desses investidores, colocando recurso no mercado de capitais, ele precisa estar considerando, e eu tenho observado isso através do trabalho que eu realizo de avaliação da governança de investimentos desses investidores institucionais, sobre como eles consideram as questões sociais, ambientais, de governança no processo de investimento. Isso é para uma outra palestra, e eu vou para frente aqui. Uma outra frase de um amigo meu, o mesmo amigo, o Fábio Gerviagi, quando a gente está em palestras, e no nosso livro também a gente citou a frase. Mas, em matéria de previdência complementar, não ser conservador aos 30 anos é até compreensível. Aos 40 anos é preocupante. Já aos 50 é insano. E o que eu estou querendo dizer? Que é preciso compreender que existem diferentes oportunidades para investir no mercado de capitais, inclusive no cenário atual, que precisa ser muito bem compreendido. E essas instituições também precisam desenvolver um processo adequado de seleção de ativos e com relação à contratação de gestores externos. Vamos mais para frente e eu vou explicar um pouquinho por quê. Lembra, eu falei que esse setor ele esse sistema é extremamente regulamentado. Quando eu falo de investimentos, todas as diretrizes estão dispostas ou são dispostas pelo Conselho Monetário Nacional. Tanto as entidades abertas como as entidades fechadas têm regras emanadas desta comissão, tá? E se eles e os gestores dos recursos, tá, através de fundos de investimento,
também são autorizados pela CVM e funcionam segundo regras da CVM, as instruções da CVM. A prática, diversificação de investimentos. A legislação ela dispõe renda fixa, renda variável, investimento imobiliário, investimento no exterior, investimentos estruturados, que inclui os multimercados, private equities, e as operações com participantes, no caso da fechada. Então, existe, e com limites máximos, não há limite mínimo para investir nessas classes. Cada plano tem a sua política de investimento, ou seja, como esse recurso será alocado. E sempre com base no passivo, ou seja, qual é o propósito dessa organização, dessa instituição, o funcionamento desse plano? Pagar o benefício lá na frente. Então, vai depender do fluxo que foi projetado para pagar. Ou seja, se um participante ele entrou com 20 anos, ele vai se aposentar com 60, nós estamos falando de horizonte de longo prazo. Quando eu tenho vários participantes no mesmo plano, com idades e momentos de vidas diferentes, você tem aí uma duração diferente desse plano, mas certamente ela é longa. Por conta disso, esses investidores, eles podem investir em ativos de risco, significa maior retorno, porém, lembrem, o controle é extremamente importante, tanto que nessas organizações nós estamos falando que existem regras com relação à gestão de riscos de investimento. Os riscos, eles têm que ser identificados, têm que ser analisados, avaliados, controlados e monitorados. Então, esses gestores devem cumprir o seu papel no dever de fidúcia na busca da rentabilidade esperada, projetada, planejada para esse plano, segundo regras do Conselho Monetário Nacional e da política de investimento de cada plano de benefício, ok? Vamos para frente. Ótimo. Aqui, na verdade, eu já falei para vocês que as diretrizes legais estão dispostas nessas leis, né, em regras do Conselho Monetário Nacional, da própria CVM, quando nós falamos de fundos de investimento, né? E também tem os conselhos, né, tanto da aberta como da fechada. Então, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o Conselho Nacional de Seguros e Previdência, né? Então, esses conselhos também emanam regras, né, normas, resoluções para funcionamento das suas respectivas entidades. A operacionalização e a fiscalização e controle dessas entidades também tem um outro órgão que observa que são os órgãos fiscalizadores, no caso dos planos das entidades abertas, vocês já ouviram falar, a SUSEP, e da fechada, a Previc. E a CVM também, quando os agentes, os gestores de fundos de investimentos, os administradores, os custodiantes que prestam serviços para essas entidades, elas são fiscalizadas pela CVM, ok? Pessoal, vão fazendo as questões aí, eu sei, eu estou passando informações assim que são, na verdade, assim, a profundidade, tem uma profundidade, tem curso, até disciplina até de MBA, curso de MBA sobre isso, mas eu estou procurando trazer aqui a gestão e como funciona em tempos de crise esse processo. E o que mudou, né? Qual que é o impacto, né? Mas vamos lá, antes disso, eu quero trazer aqui uma outra coisa. Olha, lembra que eu falei para vocês das 3 descobertas mais dramáticas na vida de um homem? Que um dia ele vai morrer, que antes disso ele vai se aposentar, e que ele pode viver mais do que o previsto? Há ainda mais uma, não contar que em algum lugar do caminho podem surgir outras crises e não saber o que fazer diante delas. Com base nessa frase, eu fui fazer e continuando a minha pesquisa e levantamento de dados que eu e o Fábio Jambiagi temos preparado aí para a nossa plataforma de previdência, né, a Longevitar,
eu observei assim uma redução, né, nas contribuições, nas abertas, nas fechadas. Realmente você tem as regras ali de funcionamento, então você tem a regra, o patrocinador tem que fazer a contribuição com base na folha de pagamento dos participantes que aderiram. Lembra? A previdência complementar ela é fechada, ela é voluntária. Então os participantes que contribuíram, então vai lá uma parte. Por exemplo, 5% o patrocinador ele coloca lá no plano dele, no plano desse participante, e o participante também. Então, ele estando com o vínculo empregatício, isso vai funcionando. Na aberta, existe uma flexibilidade maior, ou uma flexibilidade, de fato, para ele estar fazendo resgate, uma vez que não existe o vínculo empregatício, essa necessidade, e ele pode ir para se manter no plano. Então, infelizmente, em meio à crise, eu observei um resgate de planos para fazer frente a momentos de crise. Sem entrar no mérito dessa questão, o fato é que quando você faz um resgate num plano de previdência, lembra que eu falei dos regimes tributários? Então, você no plano, por exemplo, no PGBL, você paga a tributação sobre todo o resgate que você fizer, né? E quanto maior for o valor desse resgate, maior vai ser a alíquota. A gente está falando de uma alíquota de 27,5% sobre todo, sobre o principal, mais os juros. Você paga 15% no momento, mas depois você tem um ajuste disso na declaração de imposto de renda. Agora, no VGBL, Arlete, no VGBL foi só sobre a rentabilidade. Lembra que eu falei como funciona? Se ele fez no regime regressivo, ele pode ser extremamente penalizado com uma alíquota até que supere os 30%, tá? Da rentabilidade que foi possível ele obter com aquele plano. E, infelizmente, eu observei isso. Por que aconteceu isso, né? Como as pessoas estavam preparadas diante da crise? Por que que elas precisaram lançar a mão das reservas da Previdência, dessas reservas da aposentadoria para ela, né? Certamente houve motivos, mas vamos falar um pouco mais disso para frente. Tá, entendendo então como funcionam os planos de previdência complementar, que é uma forma voluntária do cidadão contribuir para a sua aposentadoria, e se ele está num plano fechado, ele ainda tem a participação, a contribuição do seu empregador, com todas as vantagens de não pagar imposto de renda durante a acumulação. Lembra, você sabia que num fundo, se você fizer um investimento próprio, você sabia que se você está na renda fixa, você tem um come-cotas, a cada semestre você paga sobre a rentabilidade, né, que você obteve ali naquele período. Ao passo que um plano de previdência não, durante a fase de acumulação você não paga, e as taxas também são extremamente reduzidas, e precisa ser observado se não forem, porque essa condição de escala, de acumular recursos de milhares de participantes ali, proporciona uma escala e uma capacidade de pagar uma taxa de administração reduzida. Lembra? Taxa de administração em fundos ou planos, né, que investem em fundos, por sua vez, mas essa taxa de administração ela incide sobre todo o patrimônio. Significa que a rentabilidade que você obtiver com os ativos que estiverem lá dentro, mais uma variação da inflação, que eventualmente eles forem indexados, né, se a gente está falando de título público indexado à inflação, isso tudo faz parte do patrimônio e incide a taxa de administração. Mas voltando para cá, contexto da crise com Covid-19, o velho mundo dos juros de 6% ao ano. Ai, Arlete, isso não é novidade. Tá bom, mas em plena pandemia, veja só o que acontece. O que está acontecendo com essa taxa, né? Ela está se mantendo, eu vou mostrar para vocês. E qual é a tendência que a gente observa no longo prazo, considerando que a gente tem observado e confirmado, evidenciado mesmo com a crise de 2019, com a crise do Covid, né? E vamos falar um pouquinho da modernização da Previdência, tendo em vista esse cenário e essa necessidade, muitas vezes, de resgate para atender questões de emergência, tá? Olha só, o velho mundo de 6% ao ano, lembra? A gente está falando aí de 2009,
2006 eram 8%. Não, eu vou mostrar para vocês, mas veja bem, não faz muito tempo não, 6%. Olha, se você começasse a investir, se essa taxa se mantivesse hoje, 6%, você fazendo contribuição mensal de R$ 5.000, depois de 35 anos, você estaria 4 milhões de reais, tá, de capital acumulado. Olha só, e isso daqui foi possível ser obtido através do simulador da Longevitar, tá? E aqui, considerando que você já pagou o imposto de renda, eu só estou falando dentro de um fundo de investimento em renda fixa, não estou nem falando das vantagens de plano de previdência onde não tem o imposto de renda durante a fase de acumulação, tá? Agora, olha o que acontece se essa taxa chegar a zero. Lembra, eu estou falando aqui, acumulação de R$ 5.000 durante 35 anos. Quanto você acha que vai acumular com uma taxa de juros de 0% ao ano? Gente, realmente isso ficou para trás. Com 0%, eu vou ter 1.600.000. É muito diferente. Vocês podem testar através do longevitaprevidencia.com.br, que vai direto lá na plataforma, o simulador capital acumulado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a taxa de juros de mercado, ela influencia fortemente. Olha só, quando a gente fala de horizonte de longo prazo, depois de 40 anos de acumulação, os juros reais de 6% ao ano, ele representa mais da metade da reserva que você acumulou. Tá? Se essa taxa, ela cai, ela não vai representar nem 40% no longo prazo. E se for zero, é nada. Você só está colocando o principal. O que nós fazemos com uma taxa de juros tão reduzida com os investimentos? Onde nós vamos investir? Os fundos de pensão, esses investidores, como eu falei, são investidores institucionais. Eles são classificados pela instrução CVM 558, assim como outros, como investidores profissionais. Por quê? Porque eles conhecem, eles sabem avaliar o risco, eles conseguem acessar classes de investimento que somente esse tipo de investidor, por conhecer o risco e avaliar, tá? Identificar e saber se esse risco ele cabe ou não no orçamento para alcançar aquela rentabilidade desejada e de forma diversificada, é que tem condições de conseguir uma taxa que você sozinho talvez não conseguisse, ou, no melhor dos cenários, vai acabar pagando uma taxa maior pelo ticket de contribuição mensal ou de investimento mensal que você vai fazer. Se você entrar no site da Ambima, em estatísticas, fundos de investimento, você vai observar ali qual é a taxa de administração que se cobra por valores, por essa mesma contribuição que você faria no plano de previdência. Isso é importante de ser observado. Em plano de previdência, você observa as taxas de administração cobradas para funcionamento desses fundos através do regulamento. Só que eu estou falando de rentabilidade. Qual a rentabilidade que você consegue? Qual a rentabilidade que os planos conseguem? Olha só, quando eu falo de tendência, em plena pandemia, olha só, em março continuou caindo, quando a gente estava no auge. Nós temos 2% aqui de Selic. Agora, quando eu falo aqui, olha, taxa real Selic média e juros reais, olha só. Que nós tínhamos no passado 14,7 e hoje 3, e se a gente observar, o professor Prachedes, nós estávamos conversando ontem, o IGP já está acima dos 20%. Né? Então, a inflação é algo que realmente precisa ser considerada na hora de fazer o seu planejamento. E isso comprova que, de fato, é preciso ter consciência do quanto deve se separar por mês para o futuro e deixar esses recursos com gestores qualificados, como as entidades de previdência complementar. Indo mais para frente, a tendência de longo prazo, a gente pode observar, por exemplo, se a gente investir só num título de renda fixa, uma NTNB, uma nota do Tesouro, aí de 30 anos, em julho,
né? Então, você tinha aí 4,63. Se eu tenho um plano, um objetivo de retorno de 6%, certamente não vai ser a NTNB que vai me remunerar o necessário para eu ter o benefício que eu desejo lá na frente. Eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês o que os reguladores estão fazendo para resolver essa situação e para incentivar esse processo de acumulação de reservas e de flexibilização das regras diante do Covid-19. Então, existem propostas aí, né, que eu trouxe a vocês, que é com relação à possibilidade de resgate nos planos de previdência fechado, que é muito mais restrito, diferente da aberta, tá? A possibilidade de você, ao se desligar da sua empresa, se você está numa fechada, você não só ter a opção de resgate, mas também de manter uma parte na entidade, que a gente chama de um benefício diferido, né? Um plano, fazer um diferimento, ou seja, você continua com parte da sua reserva na entidade. Isso ainda não existe, isso ainda é proposta, tá? É só para trazer aqui para vocês. Agora, o bacana, olha só, normas vigentes e regras já praticadas, né, e que têm funcionado em meio ao Covid, né, ou se não, têm sido implementadas. Perfil de risco do investidor, né, a possibilidade do participante ele participar, né, do seu processo de formação de reservas, considerando o seu nível de aversão a risco, né? Então, existe essa possibilidade também, e a Previdência Complementar Fechada prevê, inclusive, isso nas suas políticas. Redução de custos, planos da Previdência Aberta até zerando carregamento, isso praticamente inexiste na fechada, e a possibilidade de instituir planos família. Então, um membro de um participante de um plano fechado, a entidade pode oferecer um plano para os familiares desse participante e fazer a gestão. Então, é preciso que você conheça. Agora, em matéria de previdência complementar, mesmo diante de tamanha complexidade, inclusive em cenário de crise, podemos usar a mesma lógica dos 3 cofrinhos, que também é algo que a gente traz aí, eu e o meu sócio na Longevitar, a gente traz essa ilustração e eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? A minha conversa agora é com o participante também diretamente, aquele que está pensando no seu plano de previdência, se já tem ou se vai fazer, mas assim, é importante para a tomada de decisão, educação previdenciária, não dá para largar ou simplesmente confiar, é preciso compreender como funciona. Ter transparência dos fatos, né? As entidades precisam deixar claro como é que tem sido o desempenho, quais são os custos, e o participante tem que ter a disciplina para acumular. Quando eu falo de cursos, simuladores, regulamentos, você tem aqui, olha, possibilidade de observar o que significa, né, você querer uma renda de R$ 6.500, e se você acumula tem um tempo, começa a acumular, aqui, olha, tem 15 anos só de acumulação, se você tiver uma taxa de juros de mercado aí de 4%, olha só o que você vai precisar acumular. Se R$ 1 milhão, se essa taxa cair, 1.753.000. É isso que essa tabela mostra. Ao passo que, se você tiver um tempo maior para, para fazer essa acumulação, olha só o que você precisa ter de capital para ter essa renda de R$ 6.500. Se essa taxa de juros for maior, você vai precisar de um capital menor para ter essa mesma renda. Aí eu trouxe um gráfico para vocês. Olha só, para dar evidência daquilo que eu tinha mostrado, né, com relação às taxas de juros. Então, lá em 2006, para ter esses mesmos R$ 6.500, eu precisaria só de R$ 1 milhão, tá, de reserva necessária. Hoje, considerando as taxas de juros atuais, para ter essa mesma renda, eu preciso do dobro. Então, de fato, as instituições elas têm dado transparência e têm explicado muito o que significa a redução na taxa de juros e a necessidade de disciplina e do cidadão reconhecer que ele também precisa participar do seu futuro da Previdência e não depender somente do INSS, né? E se não tem o INSS, corra. É importante, é um benefício que
muito importante, e eu não estou entrando nesse detalhe aqui, mas eu não posso deixar de considerar também. Nós estamos falando de previdência complementar, complementar aqui, ao INSS, mas nada impede o cidadão formar a sua reserva através desse mesmo sistema que o país, através coloca a todo cidadão, tá? Aqui, que eu queria trazer. Disciplina. Vale a lógica dos 3 cofrinhos e a regra do efeito catraca no terceiro deles. Olha só, nós temos o menorzinho, o maiorzinho e o grandão. O destino, para TV, para móveis, eu faço contribuições, tal, saco e compro. Quando eu penso num carro, numa casa, eu vou comprar à vista, a gente sabe que sai melhor, eu consigo negociar até um desconto. Quando eu pago parcelado, certamente eu tenho juros, eu vou pagar talvez até o dobro, dois carros, 2 TVs, por exemplo, ou deixa uma oportunidade de adquirir até um carro melhor, por exemplo, a passo se eu fizer contribuições mensais ou guardar com propósito específico. Eu tenho que ter aqui atenção, né? É para aquilo que eu vou utilizar? Então, eu vou me planejar. Agora, a aposentadoria, disciplina, contribuições mensais e, de fato, é para a aposentadoria. Eu pus a catraca aqui, por quê? Entre e não dá para sair. É um conselho que eu dou a vocês. Embora existam regras aí de flexibilização, eu gostaria de compartilhar aí, né, no todo aprendizado, nos estudos que nós temos feito, a importância e o efeito dos resgates, de não se manter a disciplina é extremamente relevante, ainda mais no contexto de crise. Vocês viram que mesmo diante da pandemia, as taxas de juros, elas têm se mantido aí nesse declínio, e a previdência complementar fechada, de fato, é uma alternativa importante para todos. Fica aqui meu muito obrigada, e eu encerro aqui a minha fala e me coloco à disposição de vocês. Eu vou interromper o compartilhamento. Estava tentando voltar aqui. Então, eu vou iniciar. Qual seria... É que me mandaram reservadamente, aí eu não consigo descobrir quem perguntou. Qual seria a diferença entre o plano de previdência e uma reserva de emergência focada em aposentadoria aplicada em Tesouro Selic? Tá. A diferença. Bom, então vamos lá. Tesouro Selic, como eu disse a vocês, né? Quando vocês colocam no plano de previdência, quem vai estar fazendo a gestão são profissionais qualificados, né? Eles têm que seguir regras da CVM para fazer a gestão desses recursos. Quando você está dentro de um plano, esse plano ele também tem uma política de investimento, com regras claras de alocação de recursos. Certamente, esse gestor, ele pode utilizar um Tesouro Selic para a Caixa, para pagar benefício. Lembra? A gente está falando de horizonte de longo prazo. Então, possivelmente, ele vai diversificar. Quando eu estou falando do investidor, e ele vai diversificar porque ele está observando no longo prazo. Quando eu mesmo formo minha reserva através de um investimento próprio, eu também posso diversificar minha carteira, né? Mas certamente, diferente de um fundo de pensão que tem escala, eu vou ter que comprar, vou ter que existe essa possibilidade de tesouro direto, você vai ali e compra, só que você também tem as mesmas regras de tributação na fase de acumulação, né? Mesma regra não, você paga imposto, né, no momento de acumulação, ao passo que no plano de previdência para aposentadoria, lembra? Você não paga no momento de acumulação. Eu acho que essa é a principal diferença. Obrigada pela questão. Você perguntou reservadamente, não sei quem foi, mas o Ed Carlos pergunta: com o fim do mundo dos 6% de juros, como as EFTC estão conseguindo lidar com o déficit atuarial crescente no período atual por conta da Covid-19? Uau! Pergunta ótima, né? Lembrando, quando a gente fala de déficit atuarial, eu estou falando de planos de benefício definido, né? Planos de benefício definido, atualmente, desde 2002, se não me falha a memória,
Alguns planos somente ainda estão abertos, raríssimos, né? Mas você tem um outro componente, além da contribuição rentabilidade, que são as hipóteses demográficas, né? Que a gente fala assim, que é a expectativa de vida daquele participante. E ele também estima uma taxa de juros que esse plano ele vai receber. Então, na medida que essas hipóteses não estão se confirmando, existe o déficit. Só para explicar que é diferente de um plano de contribuição definida, que é o atualmente praticado de forma larga e também com relação ao plano de contribuição variável no momento da acumulação, tá? Então, o que essas entidades elas têm feito? Existe uma série de regras, tá? Para equacionamento disso, mas de fato, sem você ter essas taxas de juros, sem você adequar as regras, por exemplo, entendendo que não há mais essa rentabilidade, essa taxa de juros, ou o participante ele vai ter que contribuir mais para ter aquele mesmo benefício, né, aquele benefício que foi o combinado com ele, por exemplo, a média dos 3 últimos salários, ou ele vai ter que contribuir mais, ou a entidade ela vai ter que investir, assumir maior risco dentro dos limites legais, e se isso não for possível, de fato, uma revisão do benefício. Isso tudo tem regra, essa forma de equacionamento, ela tem que ser aprovada, proposta pelo Conselho Deliberativo da entidade e aprovada pelo órgão fiscalizador, a Previ, que está diferente dos demais planos, tá bom, Ed? Isso aqui é para plano de benefício definido. A Daniela pergunta: existe o risco das organizações de previdência quebrarem em meio a crises como o Covid-19 e levar com elas a minha reserva para a aposentadoria? Obrigada pela questão. Então, olha só, uma coisa é a entidade de previdência e outra coisa é o plano. Então, você está colocando o seu recurso no plano de previdência. O plano de previdência, inclusive nas fechadas, eles também têm um CNPJ, antes era um código separado, uma personalidade jurídica separada das entidades, tá? Então, isso não se comunica, isso é transferido para o plano. Então, o impacto, se a entidade ela quebrar, isso não interfere na medida em que elas são separadas, ok? Então, o que de fato vai acontecer é se o ativo que está naquela carteira, ele está performando bem, ou dando a rentabilidade esperada ou não, tá? Resumindo, é isso. Obrigada, professora. Outra pergunta: dadas as vantagens oferecidas pela Previdência Complementar, continuar contribuindo para a Previdência Social ainda vale a pena? Uau! Olha só! Eu gostaria de escutar vocês. Se a gente tivesse alguém que levantasse a mão para eu entender. O que vocês acham? Pense um pouco. Eu falei uma série de vantagens, você está acumulando, você que está podendo até participar, né, você pode colocar, fazer contribuições extraordinárias, enfim, não ter essas mudanças de regra, não, porque você tem ali a sua reserva individual, enfim. A Previdência Social é belíssima, né? Ela tem vantagens importantíssimas ao cidadão, né? A primeira delas é um benefício para a vida toda, né? Então, se você não tem um plano de previdência que também pode ter isso, um benefício vitalício, na Previdência Social ele é vitalício, né? E se você deixa de contribuir, você tem também benefícios ali de ter a morte, invalidez, então o dependente vai receber, você vai receber. Na Previdência Complementar, você também tem, mas você tem que contratar esse benefício de risco. A contribuição que você faz na Previdência Social, ela já cobre isso e esse benefício até o fim da sua vida. Né? Então, de fato, é algo que você deve constituir, sim, e compreender todos os benefícios, auxílio maternidade, enfim, uma série de vantagens que realmente você não pode abrir mão enquanto cidadão. E você já faz isso enquanto empregado. Se você ser autônomo, né, pode continuar contribuindo para continuar
com a qualificação de segurado e usufruir do seu benefício lá na frente. Tá? Então, eu recomendo fortemente e vale, sim, muito continuar com o benefício da Previdência Social. Tá, respondemos o João. Agora a pergunta do Maurício: qual a sua opinião sobre fundos ciclo de vida? Ah, excelente. Oi, João, então, né, o ciclo de vida... Maurício. Desculpa, Maurício. Maurício, perdão. Então, Maurício, o ciclo de vida é um tipo, ele é também considerado um perfil de investimento. Então, a entidade, ela pode fazer gestão dos recursos considerando os diferentes ciclos de vida ou faixa etária dos seus participantes. É belíssimo também. Eu tive a oportunidade de estudar bastante nos 2 últimos anos como funciona a opção de perfil de investimento em planos de previdência. Na previdência aberta já existe isso, e certamente nos investimentos que você faz no banco, que você tem conta, periodicamente você tem ali a verificação do seu nível de risco, seu nível de aversão a risco, o seu conhecimento sobre o mercado financeiro de capitais, a acumulação que você já tem de reservas, de recursos, e a partir daí sai o seu nível de risco. Eu estou falando aí perfil de estilo. O ciclo de vida, ele considera a faixa etária. Então, se você está numa determinada faixa, por exemplo, dos 20 ao 30, a entidade ela pode colocar de 20 a 30, se ela tiver só esse grupo, ou abaixo de 30, de 20 a 30, de 30 a 40. Então, isso são faixas onde ela faz a gestão através de ciclos de vida, e na medida em que essa faixa ela muda para outra, isso está diminuindo o horizonte de prazo, e quanto maior o prazo, maior a oportunidade de diversificação de investimentos em ativos de maior risco, tá? Então, vale muito, é muito interessante também, e isso é uma opção, né? As entidades, principalmente as fechadas, elas podem oferecer, e eu tenho observado esse movimento das entidades oferecer esse tipo de gestão em seus planos. Obrigada pela questão, Maurício. Professora, ainda daria para complementar, eu acho, com uma outra pergunta. Como o cidadão pode escolher o melhor plano de previdência para ele, dados esses ciclos, talvez, né? Acessando o longevitaprevidencia.com. Por que eu falo isso? Não, porque esse projeto foi um sonho meu, do Fábio Jambiagi, né, que é um estudioso aí de previdência, e eu também apaixonada por previdência complementar. Então, a gente fez essa combinação dele entendendo muito de finanças públicas e a questão da previdência social e da importância da previdência complementar, e eu, com a minha experiência profissional na gestão de investimentos previdenciários e no estudo e na pesquisa da previdência complementar, a gente desenvolveu essa plataforma gratuita ao cidadão. Não preciso de e-mail para você poder simular. Então, ali você consegue fazer a simulação da melhor alternativa. Então, por exemplo, uma determinada renda que você quer, que você deseja, se você tiver com X anos de idade e usufruir essa renda por tanto tempo, ele te dá os diferentes tipos. Então, se eu investir eu mesmo no Tesouro Direto, se eu colocar em PGBL, se eu colocar em VGBL e mais, se regime progressivo e regressivo. Então, ele te mostra o melhor resultado considerando todos esses inputs dentro desse simulador que está dentro de longevitaprevidencia.com.br, que foi citado, inclusive, no guia ao participante de Previdência Complementar do Governo Federal na Semana de Educação Financeira. Obrigada pela questão. Longevitar.com.br, vou entrar lá. Longevitaprevidencia.com.br. Professora Lete, nosso horário chegou ao fim. Muito bom. A senhora gostaria de fazer mais algum comentário final? Muito obrigada mais uma vez. Desejo a todos, assim, realmente, que vocês compreendam a importância de se preparar para o futuro, que o amanhã chega quando você menos espera. Né? Então, que tal pensar em separar algo para o futuro e não mexer lá como no efeito catraca? Essa é a recomendação. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada, professor Praxedes, Fabiane e a todos da FIA pelo apoio. Eu passo a palavra para o professor Praxedes, que é o representante da coordenação do PROCED, para as considerações finais. Um abraço. Muito obrigado. Professora Lete, muitíssimo obrigado.
foram assim, sugestões, foram conselhos, basicamente uma lição de vida que você passou para a gente aqui agora. Nesse momento, a gente percebe a importância de se pensar no futuro e como isso pode nos afetar lá na frente. Muito obrigado. Eu pedi esse... um minutinho, questão de apenas agradecer aos participantes. Esses ciclos, esses webinars que nós estamos apresentando para vocês, ele nasceu já há quase um ano, do começo do ano. A ideia, ela nasceu com os professores, os coordenadores gerais desse programa, que é o Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, o PROCED. Então, os professores Almir Ferreira de Souza, o professor Adelino de Bortoli, o professor Carlos Luporini, eles imaginaram uma forma, um canal para passar para vocês, participantes, para passar para os executivos, para passar para os profissionais, temas importantes ligados às preocupações de hoje, às preocupações de negócios, a forma que você tem de se desenvolver, a forma de você conquistar ferramentas, a forma de você conquistar conceitos que vão alavancar as carreiras de vocês. Esse princípio, esse objetivo, ele faz parte dos cursos do PROCED. Nós temos 3 importantes cursos: o nosso MBA em Gestão Empresarial, o nosso MBA em Gestão de Negócios de Seguros e Previdência, ao qual esse tema hoje que a professora Alete apresentou para a gente está intimamente ligado. Nós temos o pós-graduação em Gestão Exponencial, que trata das questões das pequenas e médias empresas. Sempre, em cada um desses contextos, nós apresentamos essas ferramentas, nós apresentamos esses conceitos para que vocês fiquem preparados, para que vocês consigam subir nas carreiras de vocês, avançar, evoluir. Esse aqui é o último webinar que a gente desenvolve pelo PROCED neste ano. Então, nós tratamos de diversos temas ao longo desses meses que se passaram. No próximo ano, nós teremos muitas novidades. Deixamos aqui aberto o convite para vocês. Fiquem atentos também ao site da FIA, ao site do PROCED. Fiquem atentos às oportunidades. Então, nós desejamos a todos, sendo o último, boas festas para vocês nesse final de ano que está aqui já. Desejamos um ano de 2021, o próximo ano, que seja um ano espetacular, que seja um ano muito bom para a gente, do ponto de vista de oportunidades. E se vocês pensarem em se desenvolver, sempre contem com a gente aqui, com o PROCED. Sempre com essa perspectiva de levar para vocês oportunidades de desenvolvimento. Então, um abraço a todos e agora eu devolvo a palavra para a Fabiane para ela encerrar o webinar. Até mais. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão de Negócios de Seguros e Previdência, e nós agradecemos os seguintes instituições pelo apoio: à ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABROS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a ACSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigada, professora Arlete Nesi, pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos a equipe do PROCED FIA, também o Rafael que nos manteve aí conectados. Lembramos às senhoras e senhores que este webinar foi gravado e será disponibilizado dentro de alguns dias lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Uma boa noite a todos.